Oi, gente. Chegamos ao quarto e último vídeo da série sobre Hegel. Nos três últimos vídeos, eu procurei destacar três mitos, grandes mitos associados à filosofia hegeliana. Primeiro, no primeiro vídeo, o mito da tese, antítese e síntese. A dialética de Hegel não tem nada a ver com isso, Hegel em nenhum momento falou sobre isso. Aliás, nada mais anti-hegeliano do que entender esse movimento, essa dinâmica, como se fossem momentos estáticos, né? Uma tese que se contrapõe a uma antítese e, por fim, chegam à síntese. Em Hegel, todo o processo ele é dinâmico, ele traz em si a contradição, traz em si o conflito, traz em si a negação dessa diferença que é próprio ao movimento. Então, isso faz parte de perceber o mundo, perceber a dinâmica das coisas como nele mesmo tenso, dinâmico, conflituoso. No segundo vídeo, falei do que a gente pode chamar de um mito da identidade. A identidade como se fosse algo pressuposto, né, dado a priori. Para Hegel, como ele constrói a sua talvez mais famosa obra, a Fenomenologia do Espírito, a identidade é um processo, é um aprendizado, é uma construção, um sujeito que aprende a se perceber como sujeito no mundo, né? Isso então não está dado, isso tem a ver com um desdobramento, assim como pensando a dialética, né? Ou seja, um processo, uma dinâmica. E por fim, no último vídeo, eu falei sobre uma espécie de mito do Estado, da função do Estado em Hegel, como se ele fosse contrário à liberdade. Na verdade, para compreender essa dinâmica entre indivíduo e Estado, é preciso recuperar a noção de liberdade. O que é liberdade, o que é ser livre para Hegel. E eu consegui aí, inclusive, colocar junto disso tudo o amor, né? Que de fato, para Hegel, o amor e a amizade é que seriam figuras que representariam uma dimensão relacional da liberdade. O ser consigo mesmo no outro. Uma dimensão, então, de pré-condições sociais de realização da liberdade individual. É isso, então, que move toda a reflexão de Hegel sobre a política e as instituições sociais. Hoje eu vou concluir, então, essa série falando sobre a história. O que é que Hegel pensa sobre a história? Que também é um tema muito controverso e muitas vezes mal compreendido na filosofia hegeliana e que remete, talvez, a um dos sentidos mais polêmicos do que Hegel tinha pensado sobre o fim da história. Será que, de fato, a história para Hegel teria acabado no seu tempo, né, com ele? Primeiro, para entender isso, a gente tem que lembrar que Hegel pensa a filosofia como a apreensão do seu tempo em conceito. Então, se Hegel, de algum modo, está pensando a história, é evidente que é até o momento em que Hegel está vivendo. Ele, inclusive, tem um pouco aversão a essa ideia de pensar a filosofia como preconizando, né, o que é que será o futuro, ou ditando o que será o futuro. Cabe pensar como aprender historicamente, né, o seu tempo e aquilo que resultou naquele contexto onde Hegel está inserido, aprender filosoficamente. E o que quer dizer esse aprendizado filosófico da história? É isso que Hegel está buscando e que muitas vezes pode ser mal compreendido. Porque dentro das recepções hegelianas você tem basicamente duas grandes tradições. A primeira chamada hegelianos de direita, que viam em Hegel então como legitimando o status quo, legitimando então a Prússia do seu tempo e legitimando a monarquia, e aí Hegel muito mais como um conservador do que como alguém que estava, de fato, pensando algo novo, né? Contra isso, você tem os hegelianos de esquerda, que aí os que passaram e que tiveram influência muito fortemente via Marx, né? E toda essa recepção mais revolucionária e de pensando, na verdade, essa racionalidade como também ruptura. E se a gente lembrar, talvez, uma das frases mais famosas de Hegel, tudo o que é racional é real, tudo o que é real é racional. Talvez a gente consiga compreender o que é que está em jogo nessas duas grandes tradições. O que é que distingue, de fato? Afinal, Hegel é apenas alguém que está legitimando o Estado do seu tempo, legitimando a sua época e a Prússia como representando o fim da história,
ou ele está propondo algo novo, alguma ruptura nesse processo? Bem, quando Hegel diz tudo que é real é racional, essa realidade para Hegel não é a realidade do ponto de vista descritivo. O que Hegel pensa com a filosofia não é apenas descrever o seu tempo. Isso que poderia, talvez, a gente pensar como uma forma de interpretação sociológica, né, dos costumes da época. Para Hegel, justamente a filosofia, ela teria uma capacidade de um outro tipo de descrição, que não é essa descrição interpretativa da realidade, né, e simplesmente aprender o mundo como ele é na sua contingência e no seu acaso, sem qualquer tipo de conexão. Se a gente lembrar essa perspectiva dialética e a própria tarefa da filosofia para Hegel, seria a capacidade de uma apreensão racional da realidade. Essa apreensão racional e, portanto, filosófica para Hegel é a percepção de que há uma lógica que perpassa a realidade, como eu procurei trazer no primeiro vídeo da série. É essa descrição lógica, filosófica, conceitual e, portanto, racional da realidade que Hegel tem interesse quando ele está pensando uma filosofia da história. Quando Hegel, então, descreve o seu tempo, ele está pensando um tipo de desdobramento, né, um tipo de movimento que percebe essa lógica que perpassa a história. O real, para Hegel, então, que ele está descrevendo quando ele diz que todo real é racional, não é qualquer realidade. Não é um mundo dentro de uma espécie de contingência e qualquer que seja essa realidade. É justamente aquela realidade percebida como racional. Ou seja, a realidade que é percebida dentro de uma lógica que para Hegel é guiada e orientada como efetivação da liberdade. É a liberdade, então, que guia uma reconstrução da história de um ponto de vista filosófico. Portanto, não uma reconstrução contingente de apenas fatos que se sucediam, né? Um fato que sucede ao outro, mas pensar filosoficamente a história é pensar, então, como a história pode ser reconstruída a partir de movimentos progressivos de inscrição e realização da liberdade. A liberdade, então, é esse motor, essa espécie de prisma, de lente que Hegel está colocando para fazer uma reconstrução filosófica da história. Então, o real como racional para Hegel é esse real do ponto de vista da efetivação da liberdade. O termo que Hegel usa em alemão é Wirklichkeit. É uma espécie de história efetiva, não apenas qualquer realidade. O alemão tem o termo latino também, Realität, né? Mas é a Wirklichkeit, a história efetivada, que produz efeito, wirken, trazer propriamente um efeito, e esse efeito é a realização da liberdade. Então, contra essa visão mais conservadora de Hegel, a gente poderia trazer uma visão de que medida é possível reconstruir a história como realização da liberdade. Nisso há uma reconstrução crítica, não é simplesmente ver um movimento progressivo, ausente de conflito, né? Nada mais estranho a esse sentido dialético de como afirmar o conflito como própria história. Então não é uma espécie de movimento progressivo, unilateral, ausente de conflito da história, né? É reconstruir a história dentro dessa sua lógica interna, que traz o conflito para ela mesma, mas que dentro desse conflito há uma espécie de prenúncio de realização da liberdade. A história, portanto, pode ser visto muito antes do que um modelo linear como uma espécie de espiral, né? Um espiral que tende a realizar essa liberdade. É evidente que nessa forma de reconstrução a gente poderia se perguntar, como de fato seria possível a interpretação de Hegel, como uma teleologia, que há de fato um progresso, né? E isso traz na visão hegeliana da história uma forma de progresso, e aí seria se perguntar se de fato a gente precisaria ainda dessa noção
para reconstruir o debate da filosofia da história como Hegel pensa. Muitos dos autores contemporâneos tentam fazer uma atualização pós-metafísica de Hegel, ou seja, tentando dissociar a leitura hegeliana de pressupostos lógicos, propriamente metafísicos, que de fato constroem a sua filosofia. Seria estranho negar que internamente ao pensamento de Hegel isso seja o caso, mas esse tipo de interpretação tem tentado tornar Hegel mais plausível para esse sentido pós-metafísico. É o caso de Habermas, é o caso de Honneth, é o caso de outras recepções também de um debate mais analítico, também da própria filosofia de história de Hegel, mas você tem uma outra interpretação, né, que ainda faz jus a essa estrutura lógica que perpassa o pensamento hegeliano. Esse é um grande conflito hoje que faz Hegel se tornar também atrativo, né, para o debate contemporâneo, pensar o que é que ele realmente pode trazer de crítica ao nosso tempo. Ou seja, eu diria que Hegel oferece não somente uma descrição, né, meramente neutra, digamos assim, da realidade, tampouco ele tem uma espécie de arrogância normativa da filosofia, ou seja, de descolado da realidade, pretender dizer o que o mundo deve ser, como se a gente não olhasse para o que ele de fato já é. O que Hegel tenta fazer, talvez como algo além dessas duas formas de compreensão da realidade, é o que a gente pode entender como uma descrição normativa da realidade. Ou seja, quando ele diz que tudo que é real é racional, ele está tentando encontrar aqueles pressupostos de realização da liberdade que muitas vezes não estão completamente realizados do ponto de vista institucional, mas que podem estar imbuídos normativamente numa prática, numa cultura. Apontar um elemento, portanto, normativo que, de algum modo, está inscrito na realidade, ainda que de maneira potencial, ainda que não totalmente realizada. Então, para além apenas de uma dicotomia, de uma descrição ou de uma justificação do status quo, né, como seria uma interpretação dos hegelianos de direita, mais conservadora de Hegel, para além de uma outra interpretação que apenas aponta um caráter de ruptura, o que Hegel pensa são aquelas inscrições próprias do movimento da história que indicam uma realização da liberdade. É por isso que Hegel inicialmente foi um entusiasta da Revolução Francesa, chegou a plantar uma árvore da liberdade, né, em homenagem aos acontecimentos da Revolução Francesa. Depois passou a ser crítico de um processo de ruptura da liberdade num assim chamado período do terror, mas ele estava vendo ali uma proposta de reforma institucional, que é o que ele também está buscando na sua filosofia. Né? Formas de ruptura, mas que tem em vista sempre uma maior inscrição da liberdade. Quando Zizek ele faz uma ironia, invertendo as famosas teses sobre Feuerbach de Marx, e aí ele remete a algo que talvez estaria presente nessa interpretação de Hegel, quando ele diz assim: a filosofia tratou demais de transformar a realidade, trata-se agora de interpretá-la, invertendo aí o que Marx tinha dito. Né? O que Zizek, de algum modo, tenta mostrar é que há um déficit de interpretação, um déficit de quais são essas categorias que fazem a gente compreender a realidade. E Hegel foi um filósofo que a gente pode ver como alguém que não somente tentou oferecer essa descrição neutra, mas trazer também um novo vocabulário de descrição, trazer um novo imaginário político, trazer novas categorias para pensar a realidade. A Alemanha do tempo de Hegel, na verdade, era uma Alemanha destroçada de muitos pontos de vista econômicos, políticos, fragmentada, que olha a Revolução Francesa como uma promessa de liberdade, e Hegel, por isso, constrói um vocabulário, um imaginário que é normativo no modo como ele faz filosofia, que traz uma possibilidade de vislumbrar um novo mundo, uma nova configuração. Esse vocabulário novo tem em vista possibilidades de realização da liberdade, e é isso que Hegel busca fazer com todo o seu projeto de filosofia.